Boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. Vamos acompanhar a seguir os destaques. A prevalência de ataques continuará a retrair investimentos no país, afirmam economistas que querem ver o fim do terrorismo. Indivíduo de 38 anos de idade e empate incerto acusado de violar sexualmente menor de 15 anos de idade no bairro Matelemele, na autarquia da Matola. Restos mortais do polícia municipal assassinado a tiro por uma agente da PRM foram hoje a enterrar. Vamos atualizar as notícias. O economista Agostinho Machava diz que a prevalência de ataques vai retrair investimentos para o país este ano. A redução do efetivo da petrolífera francesa Total funge em face da evolução dos ataques próximo aos empreendimentos. No entender de Agostinho Machava, pode levar ao incumprimento da conclusão da plataforma de exploração de gás da bacia do Rovuma. Bom, um evento desta natureza cria incertezas em relação à evolução do próprio projeto. Estamos a falar do maior projeto de petróleo feito em África, que se espera que tenha um impacto tremendo na economia moçambicana, tendo esta contrariedade provocada por essa instabilidade militar, não só atrasa a concretização do próprio projeto, como também cria este clima de suspeita e de incerteza em relação à possibilidade de se rentabilizar o gás natural que foi descoberto na região norte do país. Machava sublinha que os ataques estão a afetar também outros investidores que podem interromper o ciclo de investimentos naquela região. Neste momento é a Total que está a fazer isso, está a ser forçada a realizar esta paralisação. Claramente que os outros também estão preocupados com a situação e esperamos que o governo rapidamente dê uma resposta de conforto, conforto no sentido de que não só de mensagem, mas também de reforço do efetivo para proteger aquela região e toda a região, na verdade, do norte que está numa situação dessas, e também encontrar um bom plano de resposta a estes efeitos, principalmente para a questão da indústria extrativa, porque se esta situação continuar e se propagar pela região norte do país, claramente que alguns investimentos serão retraídos. O economista apela ao governo para que seja pragmático na reposição da segurança, visando permitir o prosseguimento do projeto. E neste âmbito é preciso mesmo que haja uma resposta mesmo cabal, porque apesar de que a empresa não tenha dito que tenha havido suspensão dos contratos, a informação que temos é de que mandou paralisar, então assumimos que os contratos continuam, mas claramente que não será uma situação sustentável por médio prazo. Então é preciso que rapidamente se encontre uma resposta não só para a Fungi, mas também para toda a região, porque paralisar uma atividade econômica de uma ou de outra forma sempre vai reduzir aquilo que são as expectativas em termos de primeiro, concretização do projeto e também da recuperação da economia ao efeito da Covid, que também afetou a evolução do projeto. Nós vimos o adiamento de decisões de investimento na área mineira exatamente por causa desses efeitos. Importa sublinhar que a Total abrandou o ritmo das obras em coordenação com o governo, de modo a tomar medidas capazes de assegurar a segurança e a proteção da massa laboral da investidora. E a sociedade civil na província de Tete entende que a prevalência de violência armada vai comprometer também o crescimento económico para este ano.
Este posicionamento é da sociedade civil em teto ouvido pela TV Sucesso, alerta para a possibilidade da violência armada na zona norte do país, com destaque para a província de Cabo Delgado, pode comprometer as perspectivas do crescimento da economia moçambicana. Os nossos entrevistados afirmam ainda que o governo moçambicano, apesar de tudo, está a desenvolver esforços no sentido de reduzir os riscos resultantes dos ataques armados na região norte do país, porém, esses esforços devem ser acelerados. Essa guerra está a afetar negativamente, que onde existe guerra sempre a economia tende a baixar. Continuando a situação como está, dos ataques, vai e sem dúvidas colocar em causa aquilo que é o investimento estrangeiro no que diz respeito ao próprio desenvolvimento do nosso país. E com esta situação dos insurgentes, obviamente que vai abalar o sistema macroeconômico de Moçambique. Mas o que é importante é que também nós temos que nos erguer como indivíduos, não é? No sentido a produzirmos e voltarmos à normalidade. No que tange aos raptos de empresários no país, também preocupa a sociedade civil em TED uma situação que pode influenciar o crescimento da economia nacional. Eu acho que esta situação de rapto só afugenta aqui o número dos empresários, porque as pessoas vão ficar com medo de investir. E não só é perigoso, né? Estamos num país democrático, num país que as pessoas têm direito de ir e vir. Queremos é que neste ano estes atos de rapto também sejam estancados, de modo que o nosso país consiga prolongar, consiga caminhar a passos notórios naquilo que é o desenvolvimento do nosso próprio país. Quando se fala de desenvolvimento econômico, ele não está monopolizado numa pessoa. Somos todos moçambicanos chamados para reerguer o Moçambique. Os mesmos entendem que a Covid-19 já não constitui novidade e antevê que o cenário seja melhorado no que concerne à prevenção e combate da pandemia. Tivemos a questão do Covid-19 e também tivemos algumas situações que prevalecem até hoje, não é? O Covid-19 na sua totalidade não terminou. Nós podemos perceber que os números tendem também a subir. Este ano não terá o impacto tão negativo quanto teve no ano passado. O ano passado foi um ano atípico. Este ano, todos nós já sabemos lidar com a Covid. Refira-se que os grupos armados classificados como ameaça terrorista desde outubro de 2017 já provocou a morte de centenas de pessoas. A Associação Muquero diz que a violação do acordo sobre exigências de testes da doença Covid-19 está a reter mercadorias nas fronteiras. É uma situação que está a gerar indignação no seio da agremiação e outras esferas da sociedade e agravou-se com a chegada da quadra festiva. Como pode ver, quando da reabertura, portanto, das fronteiras entre Moçambique e África do Sul, tinha-se isentado os motoristas, portanto, dos caminhões, não é? De apresentação do teste negativo de Covid-19. No entanto, no dia 20, as mesmas autoridades se retiraram da medida e exigiram a apresentação do teste negativo de Covid-19 aos motoristas que já haviam atravessado para a África do Sul e já estavam a vir com mercadorias. A associação acusa as autoridades sul-africanas de invalidar os testes apresentados pelos nacionais. Agora, a minha surpresa é que antes mesmo do dia 31 ou dia 30 por aí, recebi chamada que dava conta de que não estavam a admitir, portanto, a travessia com a apresentação do teste negativo de Covid-19 de Moçambique. As autoridades sul-africanas não acreditam nos testes moçambicanos. Portanto, essa foi uma outra complicação que até ontem se diz que não estavam a atravessar caminhonistas, portanto, para a África do Sul. Não só caminhonistas e muitos outros viajantes que pretendiam atravessar a fronteira. O presidente da associação Muquero, Sudecar Novela, diz que as autoridades de migração do país estão a par da situação e aguardam a qualquer momento a resolução do problema. É uma situação preocupante e complicada e tentamos entrar em contato, portanto, com as autoridades de migração do lado de Moçambique, que também confirmou que não sabia o que é que se passava com as autoridades, portanto, de migração da África do Sul, o que é que estavam a fazer, mas garantiram que estavam a reportar tudo ao nível central, de modo que se encontra uma plataforma de negociação para se perceber por que
razão de a África do Sul sempre unilateralmente tomar esse tipo de medidas, sem, no entanto, fazer chegar alguma informação ao outro lado. Refira-se que as autoridades sul-africanas exigem que os passageiros façam o teste da Covid-19 na fronteira. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de calor intenso e ventos fortes acompanhados de chuvas moderadas a fortes nesta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para temperaturas altas até por volta das 14 horas desta quarta-feira, que podem variar de 36 a 42 graus Celsius nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. O INAME emitiu um alerta que vai continuar quente nas primeiras horas do dia da manhã para a zona sul do país, estamos a falar concretamente Maputo, Gaza e Inhambane. Este sistema vai ser muito rápido, vai melhorar o tempo. Depois da manhã, vamos falar no dia 7, para Maputo concretamente, teremos só chuviscos nas primeiras horas, depois melhora o tempo. É muito rápido o sistema. Entretanto, ainda na tarde desta quarta-feira, o estado de tempo poderá mudar, de acordo com o meteorologista Manuel Francisco Manuel, que aponta ventos fortes acompanhados por chuvas moderadas. Vai fazer vento forte, chuvas com trovoadas fortes para a zona sul, vamos falar de Maputo, Gaza e Inhambane. Vai acordar quente, vai mudar o tempo a partir das 14, 15, 16, vai mudar o tempo a Maputo e vai subir gradualmente para Gaza e Inhambane. Este vento vai ser forte, acompanhado com chuvas e trovoadas. Segundo o responsável, esta oscilação de temperatura é tida como normal nesta época. No entanto, deixa recomendações face ao desconforto gerado pelo calor e chuvas. Vai acontecer, vai aquecer durante algum período, uma semana, mas para poder arrefecer sempre teremos essa oscilação. Então, porque entra uma frente, aquece, depois volta a arrefecer. E para amanhã nós aconselhamos que as pessoas não vão ao ginásio nas primeiras horas, está a fazer muito calor e ingeram muitos líquidos, que é para poder hidratar a pele e ficar em lugares mais frescos. Temos que evitar estar ao lado dos postes, árvores muito elevadas, porque neste processo temos um vento muito forte que vai causar queda de árvores, queda de postos de energia. A oscilação de temperatura acontece num contexto em que o país acaba de ser assolado pela tempestade tropical Chalane, que matou algumas pessoas e destruiu várias infraestruturas. Linchamento e desaparecimento de vítima, revolta familiar e residentes do bairro Chonissa, no distrito de Boane, província de Maputo. Chama-se Balazar Júnior Novela, de 29 anos de idade, residente no bairro de Baquene, na cidade de Maputo. O jovem desapareceu no dia 26 de dezembro último, por volta das 21h30, no bairro Chonissa, província de Maputo. Informações facultadas pelos familiares indicam que a vítima teria sido encontrada embriagada e perdida por desconhecidos que, de seguida, espancaram-na, alegando que era ladrão. Pensou que talvez que aquela viatura fosse da casa, então ele ficou naquela viatura. Só que o dono da casa começou a pegar no miúdo, bateu no miúdo, amarrou-lhe, conforme diz a vizinhança. Ele amarrou com ferro, ele bateu. Sim, os vizinhos confirmam. Ele não estava fazendo nenhum mal, ele só estava a dormir. Ele próprio diz que encontrou ele a dormir no carro dele. Acho que o dono da casa, quando acordou, achou que ele fosse ladrão. Acordou os vizinhos, acordou o vizinho daqui da frente. Diz que ele interrogou. Não lhe bateu, diz que ele interrogou, depois disse vai. Então a polícia perguntou, se você interrogou, disse vai. Onde é que ele está? Ele disse, não sei, eu não tomei conhecimento. Só que os vizinhos viram que ele espancou e amarrou numa árvore aqui em casa dele. O pior de tudo é que desde o dia do seu desaparecimento, isto é, dia 26 de dezembro, Júnior nunca mais voltou ao convívio familiar. Neste momento não sabemos onde se encontra o nosso irmão. Nós já temos a certeza que o nosso irmão já não existe. Porque o fato de termos encontrado a roupa dele, eles não são capazes de tirar a roupa de alguém para depois deixar a ele no andar. E agora não saber dizer onde está o corpo já é tudo. Nós estamos à procura do nosso irmão, até que se prove o contrário.
Em conexão com o caso, estão detidos na 8ª Esquadra da PRM, em Belulane, 2 indivíduos suspeitos de terem tido o último contacto com a vítima. Na esquadra, o homem que está detido, ele ainda continua a ligar para as pessoas, para a vizinhança, ameaçando. Assim a vizinhança não vai poder se aproximar. Porque só pelo fato, segundo a lei, condena o ato de fazer julgamento pelas próprias mãos. Um dos detidos lá é a pessoa que foi achada a calça na casa de banho da casa dele. Sim, que é o vizinho daqui, parece que ele está vivo aqui por aqui assim. Recorde-se que há sensivelmente 2 meses, um outro jovem morreu nas mesmas circunstâncias, no bairro Mavoco, também na província de Maputo. Neste momento, a família parte para uma atividade de buscas, mesmo sem a presença da Polícia da República de Moçambique. São imagens de Constâncio Citói, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Indivíduo de 38 anos de idade, acusado de violar adolescente de 15 anos no bairro Matlemele, província da Matola, de Maputo. Tudo aconteceu na noite do dia 26 de dezembro do ano passado, quando esta menor foi solicitada para trabalhar como doméstica. O que a menor não sabia é que estava a entrar na toca de um predador sexual que a embebedou e de seguida a abusou sexualmente, segundo conta a vítima. Ele saiu e foi comprar 2 garrafas de cerveja. Chegamos a beber, depois na hora que entramos dentro, aquele tio começou a me tirar a roupa. E depois eu gritei. Ele violou e depois ele saiu. E depois esses minutos ele me deu e depois desses minutos vais tomar, toda a sujidade vai sair. Eu disse, depois acabei 2 dias a tomar. Aquela titia saíram juntos, não sei conversar o quê. E depois aquela titia ali, ela voltou. Ela disse que agora deve não vir para casa. Mas não você dizer vovó, se me deram 500. Se você dizer vovó, aquele titia ali, se você voltar aqui, ele vai te fazer de novo, ele vai te matar. A adolescente e a avó da vítima sublinham que, além do uso da bebida, o suposto violador também teria ameaçado de morte com recurso a uma faca. Ele desceu para levou a faca, disse que se você gritar de novo, vou te matar. Depois eu gritei de novo. E depois ele pediu, se eu gritar, vou te matar. Depois eu calei. Não, ali que eu ia ver o antiro, que eu ia ver o antiro, eu ia ver antiro, eu ia ver o bizile, eu ia ver abalava kwada yangu ni luba yumjanza ishikongo shakangonga shikakwanga ni khongelako yo wanga injalisi sigawenga shako chama juni sisama ni mikwana kuzate kamukwana kuhi voti matari ula kuhanya o aule kuhanya ula bali pumela ni kuhi ola kwateka fama na juni a sabisa ni sti. Face à situação, a avó e o tio da menor exigem responsabilização criminal do alegado violador. Sayenjeka kuteka ngwana wa munhu mumufupana nanga ina vai ter que 550 vai lá fechar boca ungamujele vovó luya nitiwo wananga ku bungutel ungahlaya loko uyahlaya depois itakulanza itakudai waswetwa leswi singa muphinya mwana. Estou muito revoltado com tudo que aconteceu com a minha sobrinha. Mas então a minha sobrinha ainda hoje volta com essa notícia de tipo ela foi violada e aproveitando-se a ela com a bebida. Eu quero a justiça. O violador, eu preciso do violador. Se responsabilizar de tudo que aconteceu. E vir falar mesmo. Por que ele fez isso? Refira-se que o indiciado trabalha na vizinha África do Sul e a irmã promete contar a versão do sucedido esta quarta-feira. E a adolescente já foi submetida a exames médicos no Centro de Saúde da Machava. E vizinhos e familiares da vítima violada no bairro Matlemele, na Matola, exigem a responsabilização exemplar do indiciado. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Esta senhora, por sinal vizinha da menor violada, diz que o sucedido chocou os moradores do quarteirão 10 e promete mão dura ao suposto violador. Esse tipo de coisa. Aquela menina não pode negar, porque aqui nós não vivemos com malfeitores, é pela primeira vez e nós queremos justiça. A pessoa que fez isso aí com ela, nós queremos justiça. Vem com o fio aí, estamos dizendo que não é mais quarteirão 10, a tarandeira, vem com o fio.
Por sua vez, Afrânio, também vizinho, confirma a versão da menor e acrescenta que a irmã do violador, em coordenação com o indiciado, tudo fizeram para silenciar o caso. A menina estava a chorar. A dona da casa perguntou o que está acontecendo. Ela tinha medo de contar, depois contou. Disse que ela contou tudo o que aconteceu. Então aquela tia disse que tá bom. E era para voltar então no segundo dia. Disse era para ficar. Não sei que era para a gente não descobrir o que aconteceu. Lhe deram dinheiro de 550. Disse que é 550. Era para silenciar? Sim, disse que leva esse valor aqui, não vai mostrar a vovó e não informa nada o que aconteceu. Vamos para lá. Foram na esquadra aí de Macameli. Disseram que só pode ir onde aconteceu isso aí, no Damasco. Depois voltaram mais ontem para lá. Disseram que tem que ir no hospital, assim que hoje foram para o hospital e voltaram. Dona Virgínia foi quem negociou com a irmã do suposto violador para contratar a menor para trabalhar como doméstica em sua morada. E diz desconhecer o sucedido, mas condena a atitude. Essa história de que ela foi violada, ou que durante esse todo tempo ela não me contou nada. Não sei, talvez apareceram para ela. Eu estou revoltada, se for verdade. Importa sublinhar que o caso já foi participado às autoridades policiais para sua posterior averiguação e responsabilização criminal. E familiares do acusado dizem que denunciantes estão a incriminar para tirar vantagens. Essa menina aqui veio aqui no dia 25. Esta cidadã, por sinal cunhada do suposto violador, embora confirme que a menor tenha pernoitado na casa de seu parente, esta recusa que a menor tenha sido violada e diz tratar-se de uma tentativa de incriminação infundada. Lhe levaram, sim. E quando lhe levaram essa menina aqui, foi para lá, eram por aí 20 a 21 horas. E dormiu lá, não tinha como sair daqui para Damasco e voltar à noite. O que aconteceu lá eu não sei dizer. Essa menina, se tivesse sido estuprada, geralmente, no dia que veio aqui, teria reclamado, teria ido ao hospital. Não foi ameaçada. Como é que foi violada depois de uma semana ela estava a reclamar? Esta senhora, por sinal, tia do acusado, diz nada a saber sobre o alegado abuso sexual. Não chamar. Nambiene lwe abuyile la kwanga nalo kubuya hihala uyobuya ke ali la ayokhalula hi kwanga ni byela swaku nokubyela swaku ni buyile hi hala ka n'wanako ata ni vitana hi dia singu ni ya sungula ku tiza. Refira-se que a irmã do acusado, mesmo sem gravar entrevista, recusou que tenha aliciado a menor para abafar o caso. Restos mortais foram a enterrar-se hoje em meio às contestações por alegada tentativa de omissão do crime. Estes restos são do polícia municipal baleado por uma agente da PRM. Fogo! Passavam das 11 horas quando as armas soaram no cemitério de Yanguene, em Maputo, em homenagem a um homem de batalha. Hélder Manhissa, agente da Polícia Municipal, por 21 anos, foi morto a tiro na última sexta-feira, surpreendentemente por uma agente da PRM, supostamente embriagada, no bairro do Aeroporto, na cidade de Maputo. Em meio a lágrimas e dor, familiares e amigos despediram-se de Hélder, ainda com um sentimento de revolta pela forma como o chefe de família encontrou a morte. Estamos tristes porque ele deixa a família, deixa filhos, esposa e essas pessoas estão na responsabilidade dele. A família do finado reafirma que há uma tentativa de ocultar o crime. Partindo da própria Cernic, a PRM complicaram tudo para nós. Tentaram omitir de maneiras que defendessem a gente, a pessoa que cometeu o crime. Isso deixa-nos meio chocados o que a polícia diz, que foi tentativa de arrancar a arma ao agente. E até agora ainda não temos uma resposta plausível. A gente que disparou
não estava em condições, estava sob efeito de estupefaciente e álcool. É uma agente que é conhecida no bairro do aeroporto, em Xamanculo e demais. É uma pessoa que tem um nome sonante nesse ano. Basta citar o nome, todo mundo já sabe quem ela é. Face à alegada inércia da PRM em esclarecer o crime, o advogado da família, contactado pela TV Sucesso, avançou que remeteu o caso esta terça-feira à Procuradoria-Geral da República para averiguar a veracidade dos factos. Com este processo que nós remetemos à Procuradoria-Geral da República, é uma participação direta que está sendo feita no sentido de se averiguar todos os acontecimentos que deram lugar à morte daquele cidadão. O advogado acusa o comandante da 10ª Esquadra da PRM, onde a agente está afeta, de simular a abertura de auto de denúncia, alegando que Hélder Manhissa teria sido agredido, quando, na verdade, foi morto a tiro por um membro da corporação. Eles abriram o auto simulado, fazendo crer que era auto de denúncia. Ok. Quando, na verdade, era auto de notícia. Auto de notícia é uma simples informação que eles dão. Ok. E aquele auto não referia exatamente à pretensão daquela família. Referia de que no dia 31 um cidadão foi agredido e que a polícia no dia seguinte fez uma diligência. E nessa diligência a população queria arrancar a arma à polícia e acabou com uma morte acidental ao cidadão. Hélder Manhissa morre precocemente aos 47 anos de idade, deixando 3 filhos e viúva. E o advogado da vítima, da família da vítima, Joaquim Balaz, entende que a PRM está a mentir ao afirmar que o baleamento foi acidental. Um litígio que havia naquela zona e, infelizmente, um dos colegas, acidentalmente, para persuadir, portanto, as pessoas que iam intentar, primeiro contra o indivíduo que era retirado e era o indivíduo que promovia, portanto, esta confusão naquele bairro. E, na perspectiva de retê-lo, a população insurgiu-se contra as autoridades e, infelizmente, um dos nossos agentes disparou acidentalmente e acabou alvejando as pessoas que envolviam-se, portanto, naquela confusão. O advogado Joaquim Balaz entende que em apenas 2 dias é impossível investigar e esclarecer o baleamento mortal do agente da Polícia Municipal. Um caso que deu-se na última sexta-feira no quarteirão 36, no bairro Aeroporto, em Maputo. O que se deve fazer agora é se investigar as circunstâncias que estão por detrás desta morte. São estas investigações que nos vão permitir concluir se trata de um homicídio pretendido, um homicídio voluntário ou um homicídio involuntário. Não nos parece que de sexta-feira para hoje, terça, tenha havido este processo, tenha havido este inquérito, mesmo dentro da polícia, de averiguação das circunstâncias que estavam por detrás disso, para determinar ou para virmos ao público dizer que, afinal de contas, aquele homicídio não se tratou de um homicídio voluntário, mas sim de um homicídio involuntário, ou seja, um ato não pretendido por aquela gente. É verdade, pode ser que seja verdade, mas cria-nos imensas dúvidas que a Polícia da República de Moçambique, em tão pouco tempo, tenha conseguido chegar a esta conclusão. Balaz esclarece que, neste caso, as autoridades devem agir à luz da lei. Neste caso, instaurar um processo-crime contra a autora do disparo para que responda em sede do tribunal. Que as autoridades competentes, moralmente a Procuradoria e o Cernic, instauram um processo próprio, processo-crime, com vista à responsabilização criminal desta gente que tirou a vida àquele cidadão. Porque, afinal de contas, como dizíamos antes, houve aqui um homicídio, quer seja, depois vamos concluir com as investigações, quer seja voluntário ou involuntário, mas há aqui um crime e é público. Portanto, a polícia, a Procuradoria, o Cernic não precisa esperar pela denúncia de qualquer pessoa que seja. E provado em sede do tribunal, a agente em causa será responsabilizada com pena de prisão que varia entre 2 e 3 anos.
Pelo menos 23 moçambicanos foram detidos no posto de Kosi Bay, na fronteira entre a África do Sul e Moçambique. Os imigrantes moçambicanos foram detidos separadamente pela Polícia Sul-Africana e por militares da Força Nacional de Defesa da África do Sul por falta de teste à Covid-19 negativo, válido até 72 horas antes e por tentar entrar ilegalmente na África do Sul, naquela fronteira no nordeste do país, noticiou o canal de televisão ENCA. O canal sul-africano adiantou que alguns imigrantes moçambicanos eram portadores de testes de Covid-19 positivo, enquanto que outros declararam não ter posses monetárias para suportar a despesa do teste no país, que disseram rondar os 1.200 randes, optando por entrar na África do Sul ilegalmente. As autoridades sul-africanas reabriram sexta-feira, com medidas extraordinárias de segurança, o posto fronteiriço de Kosi Bay, entre a província de KwaZulu-Natal e Moçambique, que se encontrava temporariamente encerrado desde o início da pandemia do novo coronavírus em março do ano passado. De acordo com as normas de confinamento do nível 3 ajustado, anunciado a 28 de dezembro de 2020 pelo Presidente da República, Cyril Ramaphosa, a África do Sul permite a entrada de estrangeiros no país mediante a apresentação de um teste de Covid-19 negativo, certificado por entidade médica e realizado 72 horas antes da data da chegada ao país. Está detido um transportador semicoletivo de passageiros acusado de subornar um agente da Polícia de Trânsito em Xai-Xai, província de Gaza. O transportador interprovincial cometeu infração de corrupção ativa quando fazia trajeto Maputo-Xai-Xai e, para livrar-se da responsabilidade, ofereceu 3.000 meticais de suborno. A polícia recolheu o corruptor às celas da 2ª Esquadra da cidade de Xai-Xai. Eu vim atrás de um carro, fiz uma ultrapassagem para frente do outro carro. Então, estacionei o carro e fui ter com ele. Chegando lá, a mesma ultrapassagem havia outros também. Automobilistas fizeram o mesmo. Acho que alguns deles eram daqui de Xai-Xai. Ela passou multa, PT, alguns não passaram a multa, chegaram ali e discutiam. Então, deixou-lhes passar. Eu, permanecendo ali, então eu perguntei se podia me passar a multa, me deixar continuar, porque já estou aqui há muito tempo. Acabando o engarrafamento, ela só me levou para o carro dela, com os 2 agentes. Voltamos até a esquadra de Chicumbane. Chegando lá, então, de que você tinha que pagar a multa para continuar a viagem. Acho que a outra não há problema. Então, disseram que tirando o dinheiro de 2.000. Eu falei, esse dinheiro é para quê? Eu disse que não. Você não queria pagar a multa, não quer ir para casa? Eu sim. Então disse que dá esse dinheiro, então eu entrei. Em frente de outros agentes ali dentro da esquadra. Apesar de recusar ter pago o suborno, disse arrependido. Lamento ter acontecido isso, peço desculpa. E que o agente também, se tivesse, que fosse mais tolerante comigo no momento que eu fiz aquela ultrapassagem, tivesse me dito o seguinte: você fez a ultrapassagem, vou passar a multa, não volta a repetir. E outra coisa que eu gostaria que eu saísse desse lugar, que as coisas não voltassem a acontecer do mesmo, porque não foi por minha intenção própria. Agora eu estou a sentir mesmo indignado da família, muita coisa está a se estragar, estou a perder muita coisa. Lembre-se, a condução irresponsável é a principal causa de acidentes de viação a nível do país. Um indivíduo manda destruir a barraca do vizinho, alegando que vai ofuscar a sua futura residência. Foi esta a saída encontrada por um cidadão influente residente na capital provincial de Sofala para crescer seu espaço depois de uma tentativa de compra falhar. O proprietário de trás estava atrás da barraca. Quando comprou, veio falar conosco, dizer que eu já comprei aquele espaço, estou a precisar, não quero a barraca em frente do meu espaço. Eu vou dar 100.000 meticais para vocês poderem tirar. E nós não gostamos daquela proposta. Continuamos com a barraca aqui. E quanto que vocês pretendiam? Pelo menos 200. Acima de 100.000. Agora, 100.000 meticais. Nós gastamos aqui mais que 100.000 meticais. Daí assinou seus conhecidos no Conselho Municipal da cidade da Beira para demolir, alegando que a barraca ofuscava uma propriedade privada e não só. Tudo indica que a barraca foi demolida por causa daquele senhor. Aqui não tem nenhuma vala de drenagem,
Aqui passa a tubagem de água, sim, mas não é aqui, está lá atrás. A tubagem de água que ele se refere é uma tubagem que está naquela área. A drenagem está naquela área, né? Então ele diz não, que... Qual foi a reação dele? A reação dele disse que se eu fosse ao tribunal falar sobre esses aspectos, podia fazer com que ele perdesse emprego. Esta situação deixou indignada esta cidadã que responde por nome de Inês Cidália, que tinha aqui a fonte de sobrevivência da sua família. Para nós construir isso aqui, ficamos sem comer. E meu marido não trabalha. O trabalho dele era esse aqui. Foi, arranjou biscato até conseguir construir isso aqui para nós sobreviver disso. Agora para virem partir só, sem dizer nada e sem dar nada. Agora é assim mesmo. Por isso, Elton Carlos, filhos da proprietária da barraca demolida, vê a sua formação acadêmica comprometida. Os meus pagamentos de propinas da universidade dependiam daqui. Cadeiras, meus irmãos, uniforme para os outros, passagem para a faculdade, tudo saía daqui. Tudo saía daqui. Então, sem esta barraca, acho que a nossa vida vai ficar parada. Muita coisa vai ter que mudar. Por isso, pedem que seja feita a justiça. Falta de clientes poderá provocar a deterioração de produtos de primeira necessidade na cidade de Quelimane. À semelhança do que acontece um pouco por todo o país, vendedores do mercado central de Quelimane queixam-se da falta de clientela no momento em que os preços estão estáveis. Cliente é, mas assim o movimento está muito baixo no momento. Não, o problema não é esse. O problema é quando acabou essas festivas, ultimamente muitas pessoas gastaram dinheiro. Os comerciantes dizem que a situação pela qual estão a passar sugere deterioração dos produtos nos próximos dias. Ah, nada, a batata de apodrecer não vai ser nada. Essas festas, só que nós aqui no feijão passamos mais. A maioria muito não comem feijão, né? Às vezes, nos tempos, se chega ao tempo de fecho assim, nós conseguimos vender, mas assim nada. A falta de clientela não enfraquece os comerciantes que asseguram que vão continuar a exercer as suas atividades normalmente até a normalização da situação. Mais de 7.000 habitantes de 2 bairros da cidade da Machixe contam com corrente elétrica da rede nacional. A expansão da corrente elétrica da rede nacional nos bairros suburbanos continua a ser prioridade para a idilidade da Machixe. Depois dos bairros Mauewe, Nhambanda, Abana 2 e Macuamene, agora foi a vez de Maquetela e Mandiane. O Conselho Autárquico da Machixe acaba de construir um novo poste de transporte da corrente elétrica. Os residentes dos 2 bairros que estavam privados do bem social olham o futuro com esperança. Doravante, a partir já de hoje, temos a corrente elétrica que abre muitas grandes perspectivas para que a vida possa ser um pouco mais facilitada, tanto para a iluminação como também para a utilização de eletrodomésticos que não era possível utilizar naquela altura. E não só, também, como temos uma mini escolinha aqui de costura, já pode-se comprar também máquinas de costura elétrica para ensinarmos as crianças poderem utilizar. E nós íamos até Chico que comprávamos peixe, mas era aquilo de consumir logo na hora, para poder, não tínhamos conserva, isso, mas aquilo, mas eu acredito que com essa energia as coisas vão melhorando, vai melhorar mesmo, não sei, porque conservamos, havemos de conservar isso, mas aquilo é para tudo, vai melhorar, acredito, muito agradecido. Depois da instalação do poste de transporte da corrente elétrica, o grande desafio que se coloca é fazer ligações domiciliárias. Um trabalho que, segundo Fernando Bambo, edil da Machixe, deve ter a comparticipação da Eletricidade de Moçambique. Precisamos encontrar alternativas juntamente com a EDM. O que é que nós, como governo, fazemos? Naquilo que é a dificuldade que a EDM tem de fazer chegar a corrente, colocando PT e a linha, nós, como governo, vamos naquela comunidade pacata que precisa, esticamos a corrente até ali e entregamos a EDM para a gestão. Então, cabe a EDM, neste momento, fazer as ligações domiciliares para que todos os municípios tenham energia. O nosso exercício termina aqui, porém, ainda vamos continuar noutros bairros
E mesmo aqui onde dissemos terminamos, havendo alguma dificuldade pela EDM, também voltamos aqui a trabalhar com eles, porque somos parceiros da EDM. A dispersão dos assentamentos tem sido um grande obstáculo da eletricidade de Moçambique e o Conselho Autárquico da Machixe para ligações domiciliárias. Desde o início do ano passado, a esta parte, a Idilidade já investiu mais de 13 milhões de meticais na componente de expansão da corrente elétrica aos bairros suburbanos. O Conselho Autárquico da Machixe reforça a capacidade interventiva para melhorar a urbanização. São 45 agentes da Polícia Municipal que acabam de ser reciclados na cidade de Machixe. Durante 50 dias foram munidos de ferramentas claras para cumprir e fazer cumprir as regras da postura municipal. O período de formação ou reciclagem deu para recapitular as aulas que tivemos durante a formação. Com isso, vai nos ajudar no nosso serviço. Sim. O que vai melhorar no controle? Na nossa atuação policial, pode ajudar na retirada de vendedores informais nas faixas de rodagem. Apelamos que haja entendimento para que não precisemos usar a força, para que a nossa cidade esteja em ordem. Sim. E como polícia, o que vai fazer para isso corresponder? Para corresponder, preciso usar o que aprendi. Sim. Trabalhar bem, comunicação com o munícipe e muito mais. O que precisamos, na verdade, é saber ser, estar, saber a comunicação com o munícipe, a nos dirigirmos bem na nossa cidade para que a Machixe continue crescendo. Com a reciclagem, o Conselho Autárquico da Machixe está expectante em ver melhorada a forma de ser e estar dos munícipes. Por outro lado, os agentes municipais são desafiados a serem mais intransigentes na preservação dos valores éticos e profissionais na sua atuação. Um polícia municipal deve ser capaz de participar ativamente nas atividades de manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas e ser o primeiro educador, quer através do seu comportamento como cidadão, quer de ações concretas enquanto agente da autoridade municipal. Um bom polícia é aquele que sabe lidar com os munícipes de forma afável, quase sempre, mas com a firmeza necessária para dissuadir qualquer um. A reciclagem dos agentes da Polícia Municipal de Machixe foi orientada pelo Comando Provincial da PRM em Inhambane. A União Desportiva do Songo defronta esta quarta-feira, na cidade da Beira, o NAPSA Stars, Futebol Clube da Zâmbia, a contar para as afrotaças. Quando o ponteiro marcar 15 horas nesta quarta-feira, a partida inicia no Caldeirão Chivev, na cidade da Beira, e será presenciada por 1000 telespectadores. A equipa do NAPSA Star, Futebol Clube da Zâmbia, já está na cidade da Beira, capital da província de Sofala, desde segunda-feira, onde irá defrontar a União Desportiva de Songo, em partida a contar para a segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol. Hoje, a equipa zambiana vai realizar o treino de reconhecimento do campo ferroviário da Beira. De recordar que as duas equipas empataram a 0 no jogo da primeira mão em Lusaka. NAPSA Star Futebol Clube conta com uma delegação de 23 jogadores. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Até amanhã.